Olá, pessoal. Boa noite. Resolvi fazer essa gravação porque na nossa última aula, que foi na quinta-feira, enquanto eu estava fazendo a explanação da aula 8, que é um material que já está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, a gravação do Zoom ela caiu. Nós continuamos depois fazendo e colocando algumas ideias no chat que nós abrimos em seguida a aula do Zoom, mas não foi possível colocar tudo. Então hoje eu resolvi retomar um pouco, enviar isso para vocês, essa aula é gravada no YouTube, enfim, colocando algumas coisas a respeito do que ficou faltando expor ao vivo e com imagem e fazendo referência aos slides que estavam ou que estão na aula 8. No caso, então, dessa aula 8, nós vamos retomar do ponto em que paramos no nosso último encontro na quinta-feira, que é o slide 9 da aula 8. Então, seria interessante que, no momento em que eu começo essa explanação, vocês já abrissem no ambiente, no computador, no celular, onde estiverem assistindo esse vídeo, a aula 8 de ética, disponível tanto no ambiente virtual de aprendizagem, quanto disponível também na página da disciplina. Essa aula 8, para aqueles que já assistiram alguma coisa na última quinta-feira, ela é uma aula para tratar da formação da consciência ambiental nas sociedades contemporâneas. Ou seja, por que hoje em dia nós falamos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, e a questão ambiental ela se tornou tão importante, tanto para a vida das pessoas de uma maneira geral, é uma pauta sempre presente na vida social, quanto também para as organizações. Sempre lembrando que nas nossas últimas aulas nós falamos da responsabilidade socioambiental nas organizações, ou responsabilidade social nas empresas. Então essa é uma aula para mostrar como que essa questão ambiental ela veio ganhando cada vez mais apoio e importância na vida das organizações. Essa aula nós começamos falando de algumas mudanças importantes que vieram acontecendo no mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos falando de mudanças ocorridas na segunda metade do século XX e de algumas mudanças também ocorridas nas primeiras décadas do século XXI. Como eu disse, nós vamos retomar a partir do slide 9 da aula 8. É um slide que mostra a diferença de renda per capita do Brasil, que aparece um gráfico que é do Banco Mundial, em azul, e a tendência da renda per capita no mundo. Se vocês observarem esse gráfico, vocês podem até chegar à seguinte conclusão: nossa, o Brasil veio tendo desempenho de renda per capita, que é uma tendência maior comparado com a tendência do mundo de uma maneira geral, o que é positivo, sem dúvida nenhuma é. Mas, no entanto, a gente deve prestar atenção a duas coisas. A primeira coisa é que a renda per capita ela é um dos indicadores que nós usamos para avaliar o desenvolvimento de uma nação ou, enfim, de um determinado contexto, de uma determinada região. Mas não é o único indicador. Como nós colocamos na aula passada, existem outros indicadores que nos dão, hoje em dia, e foram indicadores desenvolvidos a partir dos anos 90, ou um indicador desenvolvido, um índice desenvolvido a partir dos anos 90, nós temos hoje em dia um outro índice que nos dá uma visão melhor, mais apurada a respeito do desenvolvimento ou do que é a noção mais recente de desenvolvimento, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, quando nós olhamos para esse gráfico, que é o gráfico do slide 9 da aula 8, nós, sim, podemos concluir algumas coisas e tendo em vista essas outras informações que eu passei para vocês. Então, a primeira coisa que nós podemos concluir é, de fato, o Brasil teve um processo que foi de modernização e de tendência de aumento da renda per capita ao longo do tempo, no período considerado nesse gráfico, que é de 1966 até 2017.
observamos uma queda abrupta no final dessa tendência, no que diz respeito à renda per capita, que corresponde exatamente aos momentos de crise mais recente que nós estamos vivendo, a partir de 2015 em diante. Então, nós temos uma queda grande e que isso mostra aquilo que nós já sabemos, que é uma retração da economia. Por outro lado, esse gráfico também nos mostra alguma coisa. Nossa, mas se é verdade que o Brasil tenha mostrado uma tendência de alta na renda per capita, pelo menos durante boa parte do tempo, por que ainda hoje, comparado isso com a tendência mundial, por que ainda hoje nós temos tantos problemas? Porque, como foi colocado na nossa aula anterior, na aula da última quinta-feira, existe uma grande diferença entre crescimento e desenvolvimento. Até algumas décadas atrás, crescimento e desenvolvimento eram vistas como sendo palavras sinônimas. No entanto, desde 1980 em diante, o desenvolvimento passou a significar uma outra coisa, porque crescimento é produção de riqueza, geração de riqueza. Mas desenvolvimento passou a significar também o quanto essa riqueza ela é compartilhada, ela é dividida. E ainda mais nos últimos anos, desenvolvimento passou a significar também o desenvolvimento sustentável, ou seja, o quanto desse crescimento, além de gerar riqueza, é de fato acessível à maior parte da população e o quanto esse crescimento, por exemplo, ele preserva em termos de recursos naturais, de garantia de qualidade de vida, ou seja, não importa só a questão do crescimento, importa também a questão da qualidade de vida, do desenvolvimento humano, para usar uma expressão que melhor abarca todas essas ideias que nós estamos passando aqui. Então, esse gráfico do slide 9 da aula 8 mostra que, se por um lado o Brasil cresceu, se modernizou, alcançou riqueza e um aumento da renda per capita ao longo desses anos, desse período de 1966 a 2017, por outro lado, ele não se desenvolveu de uma forma sustentável, considerando os outros dados que a gente tem a partir da realidade e outros dados que nós iremos trabalhar também aqui ao longo das nossas aulas. Então, esse era um ponto que eu gostaria de retomar com vocês e que ficou da nossa última aula. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou avançar um pouco nos slides, resumindo, tanto quanto possível, aqueles slides que ficaram faltando da nossa exposição. Então, os slides seguintes, ou o slide seguinte, o slide número 10 da aula 8, ele enfatiza esse crescimento que houve nas regiões chamadas de terceiro mundo, e o crescimento que houve no mundo todo mesmo. Nós, inclusive, chegamos a falar aqui no nosso chat da quinta-feira passada, do qual alguns participaram, que esse crescimento, ele se deveu, como aponta aí o slide número 10, a alguns fatores destacados, por exemplo, o item E e o item F, que estão profundamente relacionados, como nós vimos na aula passada. O item E fala de um aumento da expectativa de vida e o item F fala do crescimento da produção mundial de alimentos com aumento de produtividade. Vejam como é que isso está ligado. Essa foi uma das discussões da nossa aula passada. Isso está relacionado porque o aumento da produtividade significa uma produção maior de alimentos. Uma produção maior, como vocês bem sabem, significa também uma quantidade maior de alimentos no mercado e isso pode, evidentemente, puxar os preços para baixo. Então, eu tenho um barateamento dos alimentos e isso aumenta a expectativa de vida. Uma população melhor alimentada, mais bem nutrida, ela vive mais. Esse é um dos fatores. Mas um outro fator também diz respeito ao próprio desenvolvimento industrial, que permitiu que avançasse, por exemplo, a pesquisa, a ciência, a tecnologia e pesquisas, por exemplo, na química ou na área farmacêutica e que levaram ao desenvolvimento de medicamentos que permitiram que epidemias que durante
séculos assolaram doenças, né, que assolaram a humanidade, que levaram muitas milhões à morte, pudessem ser tratadas. Então, isso também fez aumentar a expectativa de vida. Vejam que o avanço da industrialização, é claro que nós estamos enfatizando, por outro lado, os aspectos que esse avanço da industrialização ele tem sobre o meio ambiente. Mas nós não devemos deixar de considerar também o seguinte: o fato de que, por outro lado, assim como nós vimos na disciplina de ciências sociais aplicadas à administração, por outro lado, a industrialização, a modernização, ela traz também fatores bastante positivos. E nesse caso, é o progresso associado à ciência, associado à tecnologia, que significou um aumento da expectativa de vida, como nós vimos aqui. Uma outra coisa que esse slide 10 da aula 8 destaca é o fato de que o crescimento industrial tanto atingiu os países do bloco capitalista, lembrando que o mundo depois da Segunda Guerra ficou dividido entre dois blocos, é o período da chamada Guerra Fria, que vai até 1989, mas que essa modernização industrial ela avançou tanto no país ou nos países do bloco socialista quanto nos países do bloco capitalista. E essa é uma das coisas que esse slide coloca. E um outro ponto muito importante desse slide 10 da aula 8, e que eu quis enfatizar no meu esclarecimento no chat da semana passada, é de que todo esse crescimento industrial foi baseado na energia fornecida por combustíveis fósseis, ou seja, na energia fornecida por combustíveis como carvão mineral, o petróleo e o gás, que são combustíveis fósseis. Isso é um ponto muito importante, até para que a gente possa entender o tamanho do impacto que esse crescimento, que como já foi dito, como já foi colocado em aulas anteriores, atingiu o mundo todo a partir da segunda metade do século XX, o impacto que isso terá sobre o meio ambiente. Continuando então na nossa exposição, se vocês avançarem aí no material que vocês têm, no slide 11 da mesma aula 8, nós vamos ver os dados relativos à emissão de CO2, uma comparação entre a China, União Europeia e os Estados Unidos. Isso num período que vai aí do final dos anos 90 até os dias mais atuais. Nesse caso, vocês vão observar que a China, que é essa linha vermelha destacada nesse gráfico do slide 11, ela tem uma emissão de CO2 que vai muito além da emissão de CO2 da União Europeia e dos Estados Unidos. E chama a atenção também o fato da emissão dos Estados Unidos ela ser tão alta, né? No caso até mais alta um pouco do que a da União Europeia, ou quase tão alta quanto a da União Europeia. Mas nesse caso, de qualquer maneira, chama a atenção da China. Chama a atenção também a posição do Brasil, que é essa linhazinha de baixo aí, ou seja, nós emitimos então muito menos CO2 do que os Estados Unidos, do que a China. Isso tem uma vantagem, mas por outro lado também revela uma fragilidade. A vantagem é o fato de que nós poluímos muito menos, ou seja, nós colaboramos muito mais do que essas outras regiões mencionadas para a preservação do meio ambiente. Mas a desvantagem é que isso sinaliza ou coloca uma dúvida. Nós contribuímos menos porque nós de fato adotamos políticas mais responsáveis de preservação e de controle da emissão de CO2, ou nós poluímos menos porque, se nós voltarmos aos slides anteriores, nós veremos que a nossa atividade, medida em termos de PIB, ela é muito menor do que essas outras regiões. Essa é a dúvida que permanece mais ou menos. Eu, na verdade, tenho uma resposta para ela. Eu acho que existe uma combinação mais de uma coisa do que de outra, né? A combinação mais de uma atividade industrial menor, mas existe, sem dúvida nenhuma, alguma influência de uma política ou da adoção de medidas ambientais que até um determinado momento, e isso não vale para os anos mais recentes, até um determinado momento foi de mais responsabilidade. A gente não pode negar isso.
Nós temos uma legislação ambiental, num capítulo específico da nossa Constituição, a Constituição aprovada em 88, que é considerada uma das mais avançadas do mundo. Além do que, o Brasil é, ou tem sido historicamente, isso mudou um pouco no último ano, mas tem sido historicamente um dos principais signatários, isso no contexto internacional, dos acordos, uma atuação que até algum tempo atrás era bastante respeitada. Mas, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa interpretar esse gráfico, que é o gráfico do slide 11 da aula 8, a gente deve considerar a outra variável também, de que a nossa atividade industrial ela está muito aquém dos outros países que aparecem aí, certo? Bom, continuando então com essa apresentação, uma outra coisa que foi destacada no chat, não foi possível esclarecer para vocês assim através do vídeo, é a questão do quanto que a pesquisa e o desenvolvimento e a tecnologia aplicada não só à produção, mas incorporada no cotidiano, se tornaram fundamentais, e isso a partir da segunda metade do século XX. E o domínio dessa tecnologia, sobretudo os países que produzem essa tecnologia, que investem em pesquisa, são os países que vão assumir o protagonismo na cena mundial e que, sem dúvida nenhuma, dará a esses países, ou a sua sustentação como nações hegemônicas, tal é o caso dos Estados Unidos, ou até, no caso de alguns países que até os anos 80, anos 90 do século XX, eram países considerados de terceiro mundo e que se tornam países de primeiro mundo, tal é o caso da Coreia do Sul, em razão de terem investido em tecnologia, em ciência e em tecnologia incorporada, não só à produção, mas no desenvolvimento de produtos, serviços, enfim, que uma vez incorporadas, essas tecnologias, tem agregado um valor enorme àquilo que é produzido nesses países. Então, os países que hoje têm protagonismo maior na cena mundial, que são chamados países de primeiro mundo, em boa medida, não todos naturalmente, mas em boa medida são os países que investiram nessa ciência, nessa tecnologia aplicadas tanto à produção quanto aquilo, aos bens, enfim, que oferecem, e foram desenvolvendo um know-how que hoje em dia é exportado para outros países do mundo. Exportado, evidentemente, que, como vocês sabem, isso não acontece de graça. Bom, ainda nós enfatizamos nos slides seguintes a questão dos fatores que proporcionaram esse grande crescimento do capitalismo durante esse período, da chamada Era de Ouro do Capitalismo. Eu vou avançar um pouquinho, porque nós falamos aqui de algumas coisas, mas existem, considerando o tempo do nosso vídeo, existem algumas coisas que eu gostaria de enfatizar mais com vocês. Se vocês saltarem para o slide 20 dessa nossa aula 8, vocês verão que há aí um mapa, que é um mapa que mostra exatamente o IDH com dados de 2018. Esse mapa mostra que os países que aparecem no azul bem escuro são os países de IDH mais alto. Os países que aparecem com um azul um pouco mais claro são os países de IDH alto, é o caso do Brasil. O Brasil tem um IDH alto. Os Estados Unidos têm um IDH muito alto, por exemplo, para que vocês compreendam a diferença. E ainda há os países que aparecem, por exemplo, com o azul mais claro, são os países de IDH baixo. Ah, mas e o que estiver em cinza? O que estiver em cinza são os países para os quais nós não temos dados. Ou são países, áreas muito conflagradas, como é o caso da Somália, então você não tem como coletar esses dados de desenvolvimento humano. A Somália que aparece aí no continente africano, do lado direito do continente africano, no chamado chifre da África. Ou é o caso, por exemplo, da Coreia do Norte, que aparece um pontinho cinza, lá perto da Coreia do Sul e do Japão.
que é um país muito fechado, né? Ou ainda essa outra região na África também que aparece do lado oeste, ou ainda regiões que são regiões que não são habitadas. Então, para os quais, no caso, né, dessa região, que é a região da Groenlândia, que fica no extremo norte aí do mapa. Certo? Então vocês podem perceber o quê? Que o desenvolvimento, esse desenvolvimento que nós falamos aqui nessa aula, ele não se deu da mesma maneira em todos os lugares do mundo. Essa é uma informação importante que vocês devem guardar, porque quando nós formos falar de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, de metas da Agenda 2030 que a gente deve perseguir, de erradicação da pobreza, é importante que vocês se lembrem disso, que o desenvolvimento entre os países, ele não se deu da mesma maneira, no mesmo tempo, e que a gente ainda hoje tem que falar de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Mas ainda, muito importante com relação a isso, é o fato de que, dentro dos países, esse desenvolvimento também não foi igual. Ou seja, nós temos regiões, como um exemplo é o nosso país, nós temos regiões que são regiões muito desenvolvidas e regiões que são menos desenvolvidas. Às vezes, dentro de um mesmo estado, nós temos cidades mais desenvolvidas e cidades menos desenvolvidas. Ou, numa mesma cidade, nós temos áreas dessa cidade bastante desenvolvidas e outras áreas muito pouco desenvolvidas. Então, esse mapa está aí para evidenciar essa desigualdade no desenvolvimento que a gente pode encontrar, mesmo considerando todo esse crescimento que houve no mundo a partir da segunda metade do século XX. Uma outra coisa importante que foi falada também nessa aula diz respeito à questão atual dos imigrantes, dos refugiados e dos deslocados. O slide 23, ele enfatiza principalmente a questão dos refugiados. É importante que vocês deem uma olhada nesse slide, nos conceitos e dados que lá estão. Mas eu quero chamar um ponto que está ausente desse slide 23 e que vocês devem também prestar atenção, considerando o tema da nossa aula. É o seguinte: boa parte dos deslocados, das populações deslocadas no mundo hoje, elas se deslocam por conta de crises ambientais, porque vivem em regiões que, em razão, né, da crise climática, é uma região que passou ou que passa por seca muito prolongada, ou porque, em razão de um uso indevido dos recursos naturais, os recursos hídricos se esgotaram, ou porque, num processo ainda de crise também climática, às vezes sofrem, né, regiões que sofrem com inundações também constantes, ou um processo de inundação muito violento, e essas pessoas são obrigadas a se deslocar porque perdem a terra, perdem a possibilidade de trabalho, perdem tudo. Então, há causas para os deslocamentos e para a crise, né, de imigrantes, que a gente chama hoje, ou para a crise, ou para os fluxos migratórios recentes, há causas que são causas ambientais, provocadas, portanto, por um uso muito pouco racional dos recursos naturais ou pela disputa em torno desses recursos. E é isso que, por exemplo, enfatiza a questão proposta no slide 24 dessa nossa aula 8, que é uma questão sobre o Parque Nacional de Virunga, e sobre esse parque há um documentário muito interessante contando toda a história do parque, do dilema, inclusive com cenas que são cenas reais de guerra, de disputa, enfim. Tem um site para esse parque Virunga, para esse documentário, vocês vão encontrar facilmente. E aí vocês têm essa questão, uma questão que propõe que vocês, enfim, reflitam sobre isso, a situação que é vivida nesse Parque Nacional de Virunga, e pergunta a respeito do dilema ético.
Foi muito interessante na semana passada, porque nós tivemos, interessante em termos, né? Nós tivemos uma interrupção do nosso chat, aí no final ficaram pouquíssimas pessoas, enfim. E a Mariana, né, que respondeu essa questão, com quem eu conversei mais sobre essa questão na semana passada, ela soube perceber bem qual é o dilema ético envolvido aí. Mas seria interessante que vocês fizessem e depois se manifestassem enviando aquilo que acham em termos da resposta dessa questão pelo ambiente virtual de aprendizagem. Há ainda uma segunda questão que é sobre o Acordo de Paris, que também seria interessante que vocês fizessem, uma questão proposta nessa aula 8. E ainda eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e essa é uma coisa que eu gostaria de enfatizar muito, que vocês assistissem. No último slide nós temos a sugestão de um documentário que foi feito pela BBC sobre a tragédia de Brumadinho. É um documentário recente, imagens muito impactantes, mas eu acho que seria muito importante que vocês assistissem, até para que a gente possa tratar um pouco mais disso na nossa próxima aula, que será na próxima quinta-feira, dia 30 de abril, às 19 horas. Como ela será, se vai ser Zoom, enfim, se vai ser pelo YouTube com transmissão ao vivo, isso é uma coisa que eu ainda estou vendo. Mas eu aguardo vocês lá. Quero ainda reiterar aquilo que eu já mandei para a mensagem, não uma mensagem para todos vocês, a respeito da importância da participação nas nossas aulas. Em breve nós teremos avaliações, vocês deverão responder sobre esse conteúdo e é muito importante que vocês participem do ambiente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, mandem as dúvidas pelo ambiente e até a próxima. Tchau!